paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a essa mensagem de despertamento. É um prazer estar aqui para ministrar uma palavra de Deus. Vamos refletir sobre um tema profundo e de responsabilidade para os nossos dias. Púlpito não é palco. Convido a vocês a começar essa jornada nas Escrituras, explorando como essa verdade pode impactar nossas vidas. O texto de referência está na carta de Tiago, capítulo 3, versos 1 e 2, onde lemos: Meus irmãos, muitos de vocês não deveriam se tornar mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Neste texto, Tiago adverte sobre a responsabilidade daqueles que assumem a posição de mestres ou líderes na igreja. Ele destaca que aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor e ainda diz sobre a importância do controle da língua, indicando que a responsabilidade de ensinar envolve uma vida de integridade e sabedoria. Embora o termo púlpito não seja mencionado, a ideia subentendida de ensino e liderança é relevante para aqueles que ocupam esse espaço. Esse texto destaca que o ensino da palavra de Deus é uma tarefa séria, que requer não apenas precisão doutrinária, mas também uma vida que reflita os princípios que estão sendo ensinados. Meus queridos, à medida que avançamos nas atribuições de igreja lavada no sangue de Jesus, é imperativo que direcionemos nossa atenção para um princípio fundamental. O púlpito não pode, de forma alguma, ser reduzido à mera condição de um palco. Este lugar sagrado, elevado para a proclamação da palavra divina, demanda uma reverência especial, uma atenção cuidadosa à sua singularidade. Lamentavelmente, muitas denominações evangélicas cederam aos modismos e, por falta de atenção e cuidado, destruíram seus púlpitos que eram exclusivos para a ministração da palavra profética. Transformaram-nos em palcos de exibições humanas, onde a performance exibicionista de homens e mulheres com seus corpos sarados e carimbados por tatuagens ocupou o lugar principal. As luzes anteriormente usadas em casas de show e boates tomaram o lugar da luz do Espírito Santo. Pastores e líderes fracos se viram obrigados a curvar-se às inclinações da carne, chegando ao ponto de pintarem suas paredes de preto para criar um ambiente semelhante a bordéis e casas noturnas. Hoje venho como profeta de Deus denunciar tais atitudes e anunciar que ninguém ficará sem prestar contas a Deus. Convido a vocês a explorarmos mais a fundo este tema. Finalidade do púlpito. A finalidade do púlpito é ser utilizado com o propósito da ministração da palavra de Deus e comunicação da mensagem profética. Vejamos alguns detalhes importantes. Proclamação da palavra de Deus. O propósito fundamental do púlpito é ser o local onde a palavra de Deus é proclamada. O ministro, pastor ou liderança religiosa usa o púlpito para compartilhar ensinamentos, passagens bíblicas, sermões e reflexões espirituais com a congregação. Ensino e edificação espiritual. O púlpito é um espaço dedicado à edificação espiritual da Igreja de Jesus. Aqueles que ocupam o púlpito têm a responsabilidade de instruir, orientar e fortalecer a fé dos membros da congregação de forma competente. Inspiração e motivação. O púlpito é utilizado como lugar para inspirar e motivar os ouvintes a viverem de acordo com os princípios da fé. Mensagens de motivação, encorajamento, força, esperança e desafios espirituais devem ser compartilhadas a partir do púlpito. Condução de cultos religiosos. O púlpito desempenha um papel central durante os cultos nas igrejas. Ele é o ponto focal de onde as orações, leituras bíblicas, cânticos e outros elementos do culto são conduzidos. Correção e admoestação.
Em alguns contextos, o púlpito é utilizado para corrigir comportamentos inadequados, admoestar a congregação quando necessário e chamar a atenção para questões éticas e morais. Celebrar cerimônias. O púlpito pode ser o local onde são celebradas ordenanças, como a Santa Ceia ou o batismo, e onde ocorrem cerimônias importantes, como casamentos e funerais. Foco durante evento e atividades religiosas. Durante eventos especiais, conferências ou atividades religiosas, o púlpito serve como um ponto de destaque para a comunicação e a transmissão da mensagem. Liderança espiritual. O púlpito representa a autoridade espiritual e liderança na igreja. Aqueles que ocupam o púlpito são vistos como líderes espirituais e guias da fé. Em resumo, o púlpito é um elemento central do contexto religioso, desempenhando um papel de suma relevância na transmissão da mensagem espiritual, na edificação da comunidade e na condução de práticas religiosas. Finalidade de um palco. Um palco serve como espaço de apresentação e desempenha diversas finalidades, dependendo do contexto em que é utilizado. Eu vou citar aqui para vocês algumas das finalidades principais de um palco. Apresentações artísticas. O propósito primário de um palco é fornecer um local para apresentações artísticas, como peças teatrais, concertos musicais, danças, óperas e outras formas de entretenimento ao vivo. Expressão criativa. O palco é um espaço para a expressão criativa, permitindo que artistas compartilhem suas habilidades e talentos com uma audiência. Pode incluir performance de artistas individuais, grupos musicais, companhias de teatro e muito mais. Comunicação visual e cênica. O palco é projetado para facilitar a comunicação visual, usando cenários, iluminação e adereços para criar ambientes e atmosferas específicos que complementam as apresentações. Interação com a audiência. Muitos palcos são projetados para permitir uma interação mais próxima entre os artistas e a audiência. Isso pode incluir teatros em estilo arena ou espaços de performance onde os artistas podem se aproximar do público. Experimentação artística. O palco muitas vezes serve como local para experimentação artística e inovação, permitindo que artistas e criadores explorem novas formas de expressão e apresentação. Um palco é um espaço versátil que atende uma variedade de propósitos, proporcionando um ambiente onde a arte, a cultura e a comunicação podem florescer e ser apreciadas. Púlpito versus palco. Embora o púlpito e o palco sirvam a propósitos diferentes, em alguns casos podem surgir contradições ou tensões, especialmente em contextos onde elementos religiosos e artísticos interagem. Algumas possíveis contradições entre o púlpito e o palco. Foco na espiritualidade versus entretenimento. O púlpito tem um foco espiritual e busca transmitir mensagens religiosas, morais e éticas. Em contraste, o palco frequentemente está associado ao entretenimento e à expressão artística. Formalidade versus expressão criativa. O púlpito é associado a um ambiente formal, onde a ênfase está na seriedade e na reverência a Deus. Por outro lado, o palco permite maior liberdade de expressão criativa, muitas vezes incorporando elementos teatrais, musicais e visuais. Transmissão de doutrina versus liberdade artística. O púlpito é usado para transmitir doutrinas sagradas e ensinamentos específicos ao reino espiritual. No palco, os artistas podem explorar uma variedade de temas e expressões, o que pode entrar em conflito com doutrinas religiosas estabelecidas. Autoridade religiosa versus interpretação pessoal. Aqueles que ocupam o púlpito são considerados autoridades religiosas, transmitindo ensinamentos e interpretações específicas da fé. No palco,
os artistas muitas vezes têm liberdade para expressar interpretações pessoais e subjetivas, o que pode entrar em conflito com interpretações religiosas mais estritas. Solenidade versus entretenimento ligeiro. O púlpito evoca um ambiente de solenidade e respeito, enquanto o palco, dependendo do contexto, pode incluir formas mais leves e descontraídas, criando uma atmosfera contrastante. Responsabilidade moral versus liberdade artística. Aqueles que ocupam o púlpito são responsáveis pela moralidade e ética da mensagem que transmitem, pois não se trata de um conteúdo supérfluo do mundo temporal, mas de um assunto relacionado à vida eterna. No palco, os artistas podem explorar temas totalmente ligados à carne, desafiadores e controversos, o que pode levantar questões sobre a responsabilidade moral. Cerimônias religiosas versus performance artística. O púlpito é associado à condução de cerimônias religiosas e práticas da vida religiosa. Em contraste, o palco é frequentemente usado para performances artísticas e seus conteúdos não se submetem ao crivo da vida religiosa, o que pode ser percebido não sendo sagrado em alguns contextos religiosos. É importante observar que essas contradições deixam claro que são dois ambientes totalmente opostos em questão de finalidade e compromisso, ficando claro que palco se relaciona à performance da carne, da vida temporal. O púlpito, na sua essência, se distingue pela sua finalidade em ser um canal onde será tratados assuntos relacionados à vida espiritual e à eternidade. A santidade do púlpito. Queridos irmãos e irmãs, hoje, diante desta ministração, quero compartilhar convosco uma reflexão sobre a importância de preservar a santidade deste lugar consagrado que são os nossos púlpitos. O púlpito não é um simples palco, mas um altar de transcendência espiritual. Um local onde as palavras proferidas não são performance, mas revelações divinas. Infelizmente, é assustador como muitas igrejas sucumbiram-se em arrancar seus púlpitos e transformá-los em palcos de exibicionismo. Detalhe, com toda indumentária, semelhante a um cabaré. As paredes são pretas, tem show de luzes e até um tambor preto. O púlpito ao longo dos séculos tem sido o ponto de encontro entre a divindade e a humanidade. É um espaço onde a palavra de Deus é transmitida com reverência, responsabilidade e amor. Jamais devemos permitir que este lugar sagrado seja rebaixado à condição efêmera de um palco, onde a busca pela aprovação humana pode obscurecer a verdade eterna. Enquanto nos encontramos aqui, lembremos-nos de que cada palavra pronunciada no púlpito deve refletir a luz do Evangelho, iluminando corações e guiando almas. Este não é o espaço para exibicionismos vazios, mas para a entrega humilde da mensagem divina. Quando nos aproximamos deste altar, devemos fazê-lo com temor e tremor, conscientes da responsabilidade que recai sobre aqueles que ocupam o lugar sagrado e honrado que é o púlpito. O púlpito não é um palco para exaltar a personalidade humana, mas um lugar para exaltar a majestade divina. É onde as verdades eternas devem ecoar, não os aplausos passageiros. Cada palavra, cada pausa, cada suspiro aqui deve ser cuidadosamente guiado pelo Espírito Santo para que a mensagem seja pura e a glória seja dada somente a Deus. Que possamos preservar a santidade dos nossos púlpitos, defendendo-os contra as influências humanas que tentam transformá-los em um simples palco. Que nossas ações e palavras aqui sejam testemunhos vivos da grandiosidade de Deus e do respeito que devemos a seu nome. Ao recebermos esta palavra em nossos corações, que possamos guardar nos mesmos e ter a compreensão de que o púlpito não é apenas um local físico, mas uma expressão da relação entre Deus e o homem.
que ele permaneça elevado em nossos corações e mentes, cumprindo o seu propósito sagrado de ser um instrumento de transformação espiritual. Que Deus nos conceda discernimento e humildade para preservar a importância dos nossos púlpitos, agora e para as gerações que virão. Que Deus em Cristo vos abençoe e pensem nisso. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.